Depois do jovem protagonista e sua tripulação serem engolidos pela baleia gigante, vemos que esse monstro era um morto-vivo subaquático que obedecia às ordens de Kaizen, e era chamado de a baleia do submundo. Basicamente, é um monstro que viaja pelos oceanos de todo o mundo e que morre de quaisquer portos que o Kaizen escolher, e uma vez por ano, ela transporta os novos estudantes para a escola, e esse era o transporte de alta velocidade de Kaizen. Enquanto desciam do barco por um tempo, alguém comenta que era bem agradável ali, considerando que eles estavam dentro do estômago da baleia em si, e parece também que tinha pessoas vivendo ali dentro. Esse jovem de óculos ainda disse ao protagonista que ele também foi incrível, isso porque mesmo sendo uma situação estranha, ele ainda tomou a dianteira e se saiu muito bem. Por fim eles resolveram se apresentar, e o garoto de óculos era chamado de Robin, e ele perguntou ao protagonista que tipo de exame de admissão ele tinha feito, mas o garoto começou a entrar em desespero, já que ele não fez exame nenhum, sem contar que Nephthys só apareceu repentinamente, e empurrou as cartas em cima dele, e ele começou a se perguntar o que faria se ele entrasse em problemas ao falar ao garoto como foi que ele entrou na academia. Disfarçando, ele tentou dizer que foi mais ou menos como o jovem Robin tinha feito, e de repente eles ouviram um anúncio pedindo para que os estudantes retornassem à embarcação e ficassem sentados, pois logo eles estariam chegando. Simon percebeu que algo estava diferente agora, e as águas estavam mais vorazes do que antes. E já nessa cena, vemos que esse senhor facilmente criou um tipo de escudo ou alguma coisa assim, deixando as águas ainda mais vorazes. Ele avisou aos estudantes que a embarcação pode passar por algumas turbulências, mas era para todos permanecerem sentados, mas com essa agressividade da água, acho que seria um tanto quanto difícil para eles ficarem sentados. Enquanto os alunos voavam para lá e para cá devido à turbulência, ele pediu para que eles segurassem no suporte que estava na frente da mesa deles, porém acho que foi tarde demais para poder comunicar isso. De repente, o protagonista viu um tipo de luz, até que ele se viu completamente fora da baleia, e teve uma visão simplesmente incrível de se ver, ficando encantado com aquilo, e pediu para que seu colega visse também. Somente com um estalar de dedos do senhor, ele ativou um tipo de habilidade, fazendo com que assim, o barco caísse com toda a força na água novamente, até que eles tinham chegado em Kaizen. Foi pedido aos novos estudantes para eles formarem filas de 4 pessoas, e assim que estiverem todos organizados, eles iriam distribuir os uniformes. O guarda então passou a orientação para onde ficava cada vestiário, e era para eles terminarem de se trocar dentro de 5 minutos e voltassem para a entrada. Enquanto o jovem Simon se trocava, ele pensava que era realmente como seu pai havia dito, e de fato era um uniforme bem estiloso, e ele sentia que poderia usar isso até em um banquete. Ele então percebeu alguns alunos comentando que tinha um feitiço na jaqueta, e ela servia também como armadura de combate, e diziam que era mais resistente do que armaduras normais. Foi pedido para que os alunos retornassem logo, e os alunos meio que ficaram um tanto quanto encantados pelas jovens que estavam ali, principalmente essa loira, que chamou a atenção sem sombra de dúvidas. Enquanto diziam para que eles irem ao auditório, Robin apareceu elogiando o protagonista, por ele ficar ótimo com seu uniforme novo, e ele não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo, chegando a perguntar se isso não era realmente um sonho. Simon ficou na dúvida se todos ali eram realmente novos estudantes, já que tinha muitos deles ali, e tinha em torno de 1000 estudantes somente na primeira série, segundo o jovem Robin. Esse número reduziria para 300 estudantes na segunda série, e a terceira não chega a ter nem mesmo 150 estudantes em si, o que começou a fazer o garoto ficar um tanto quanto desesperado. Dentre os 1000 estudantes que ali estavam, só os melhores 30% poderão avançar para a segunda série em si, e essa competição de fato era bem feroz. Robin comenta que eles precisavam ficar de olho em algum deles, e essa loira de antes que cativou até mesmo a mim, se chamava Cernien Dark, e ela era a sucessora oficial da Torre de Marfim. Todos os outros nomes de sucesso também estavam ali, e Robin começou a apontar para vários alunos famosos ali, ou pelo menos importante. Algumas pessoas acabaram comentando sobre esse jovem, isso por causa do tamanho dele, e esse era um meio gigante, e ele provavelmente vai se especializar em combate mágico. Do outro lado, estava a melhor da turma naquele ano, e era justamente a jovem bela dama de antes, Lorraine Arbold, e todas as pessoas acham que ela foi aceita sob circunstâncias especiais por ser a única neta da Nephthys. Mas segundo Robin, ele ficou sabendo que ela fez o exame de admissão e passou com uma nota decente, e mesmo ela não tendo sido a melhor no teste, todos sabiam que ela era a melhor da turma. Logo, um professor deu a abertura na cerimônia de matrícula, e ele parabenizou a todos os alunos aceitos, e no final, era dito para eles tomarem muito cuidado quando forem entrar na floresta, e por fim os professores foram apresentados. Todos esses eram necromantes top de linha, e Robin só tinha visto eles em revista, e já deu para ver que tinha um deles que era um tanto quanto mais chamativo, mas o jovem protagonista se perguntava por que a Nephthys não estava ali. Uma pessoa tão importante realmente não iria para a cerimônia de matrícula de míseros alunos da primeira série, e seria uma honra se eles conseguissem encontrá-la na terceira série,
Isso segundo Hoven. Depois disso, os representantes dos alunos fariam o juramento, e foi pedido para que eles se levantassem, e o melhor aluno e a melhor aluna do teste iriam na frente para poder fazer o juramento nessa etapa final. Ele começou a se perguntar quem era que seria o responsável por isso, e a primeira a ser chamada foi Cernien Dark, que teve a admissão especial de número 2, e como admissão especial número 1, foi justamente Simon Folentia. Apesar do silêncio ter sido feito por um instante, o protagonista, junto com seu amigo, ficou completamente impressionado por ele ser justamente o número 1, e as pessoas sequer ouviram falar dele alguma vez na vida. Por fim, vemos o garoto ao lado dessa bela donzela, mas no fim, ela acabou sendo bem gentil até, pois deu um conselho para que ele não ficasse nervoso, e bastava ele ler o que estava escrito ali na frente. Por fim, ele começou a fazer o juramento juntamente com a top 2 da escola, e depois disso, ele pensava que era verdade quando disseram que Keizing de fato era uma escola intensa, tanto que ele nunca imaginou que teria aula no dia da cerimônia de matrícula, e eram 14 classes para mais de 1000 primeiristas, e cada uma delas estava completamente cheia. Além disso, ele percebeu que todos os alunos estavam falando dele, deixando o jovem um tanto quanto constrangido, e no primeiro dia de aula, ele já entrou em uma situação complicada como essa. Ao verificar qual seria sua primeira aula, seria justamente sumonologia, e essa era a magia que seu pai tinha usado no passado, para poder ajudar aquele membro da vila deles. Ao perceber que ele poderia ser que nem seu pai se ele fizesse essa classe, o jovem garoto começou a ficar empolgado, e não demorou muito para que o professor responsável por essa matéria aparecesse. Algumas pessoas associam necromantes com uma imagem obscura e controlando cadáveres nas sombras, mas isso tudo é passado, e os necromantes modernos eram espertos, práticos, estilosos e elegantes, e essa era a nova geração de necromantes. Esse se chama Bail Amagar, um jovem necromante que era uma estrela em ascensão, que se tornou um membro dos Corvos, o principal grupo de combate de Keizing com somente uns 20 anos, e um ídolo de popularidade incomparável entre os estudantes de Keizing. Por fim, o professor se apresentou, e ele estaria ensinando catarologia para os alunos, deixando eles empolgados para começarem logo. Como aquela era a primeira vez que eles estavam se vendo naquele dia, o professor deu a ideia de cada um se apresentar quando seu nome fosse chamado. A primeira a ser chamada foi uma garota chamada Jaime, e antes que ela pudesse continuar com sua apresentação, ela foi interrompida rapidamente, pois ela estava se apresentando para os colegas dela, e não para o professor em si. Por fim ela se apresentou devidamente. Enquanto o jovem protagonista se apresentava, as pessoas não tiravam os olhos dele, e vemos um tal de Hector se apresentando também, e esses alunos são os que mais vão aparecer pelo visto. O professor lançou um elogio para cada um deles ali, e enquanto Bain escrevia algo na lousa, ele disse que faria uma pergunta fundamental para os alunos, e perguntou por que eles tinham que aprender catarologia. Além disso, ele perguntou se alguém poderia definir o que uma maldição era, e quem se levantou foi justamente Jaime, e segundo ela, maldição é um tipo de magia negra que mantinha o poder enquanto enfraquecia os oponentes. Como os alunos poderiam acabar não entendendo muito bem, por somente ela ter dito enfraquecer o oponente, ele achou melhor dar um exemplo do que uma maldição realmente significava na prática. Vamos dizer que temos dois cavaleiros com níveis de habilidade parecidos, eles começam a trocar golpes e lutar com muito vigor. Eles ficam na espera de um erro do oponente para finalizar, e eles trocam cerca de 20 golpes, mas o oponente não se rende. Nessa hora, um dos cavaleiros grita, encarando o outro cavaleiro com um olhar assassino, e o oponente recua, ficando assustado. Finalmente, a espada corta através do ombro do oponente. O oponente em si cospe suco vermelho, e seus movimentos começam a fraquejar, e o cavaleiro começa a ver um caminho para a vitória. Ele encurrala o oponente e ataca a perna dele, impedindo seus movimentos, jogando areia nos seus olhos, e batendo no capacete dele com a bainha para distraí-lo. A batalha intensifica, e por último, o cavaleiro finalmente faz seu oponente ser apagado por completo, fazendo com que a cabeça de seu rival caísse no chão. Ele então perguntou se agora eles entenderam. E mesmo a batalha mais primitiva e bárbara de colidir armas, é simplesmente uma série de ações, que enfraqueciam o oponente para alcançar a vitória a cada passo. Agora, Bail achou melhor dar uma demonstração de como um necromante moderno lutava, e o jeito que um necromante derrotaria essa pessoa, seria somente com um simples movimento, e assim ele venceria a luta facilmente. A maldição é a forma mais simples dentre todas as magias negras. Outra característica dela também, era justamente a ativação rápida, e acima de tudo, era muito efetivo, já que com um mínimo de esforço, o oponente pode ser desestabilizado. Bail se aproximou de um dos alunos, até que em certo momento, o aluno começou a ficar desconfortável com aquilo, e o professor de repente ativou a maldição nesse aluno, fazendo ele cair completamente. E ao tirar uma faca da bolsa de alguém, ele explica que era justamente assim que os necromantes modernos lutavam, e os alunos foram simplesmente à loucura com isso, ficando empolgados para aprenderem aquela matéria. Desativando a maldição da cobaia anterior, Bail comenta que não sabia no que eles iriam se especializar, porém, ele poderia
dizer que mais de 80% deles iriam querer se juntar à classe dele no segundo semestre. Catarologia tinha uma excelente compatibilidade com outros estudos, e ele encorajou os alunos a treinar suas especialidades, enquanto continuavam amaldiçoando o oponente para conseguir uma chance. Esse definitivamente era o jeito mais efetivo de alcançar a vitória, e ele achava, pessoalmente, que catarologia era o núcleo dos necromantes modernos. Os motivos disso eram justamente os sacerdotes, e catarologia era o meio mais efetivo para enfrentarem seus principais inimigos. Depois disso, o professor fez uma pergunta aos alunos, e enquanto necromantes tinham maldições, os sacerdotes tinham bençãos, e a diferença é que uma fortalecia o alvo, enquanto a outra enfraquecia. Ao perguntar se alguém poderia explicar como amaldiçoar era melhor do que abençoar, novamente Jaime se levantou para poder responder a essa pergunta. Segundo ela, uma maldição é mais rápida de ser lançada, portanto, amaldiçoar poderia acumular efeitos enfraquecedores mais rapidamente no alvo, e apesar de ser uma opinião interessante, ela estava errada. Considerando apenas a velocidade, estudiosos concordam que uma maldição lançada através da resistência do oponente era mais lenta que a bênção de um sacerdote por uma pequena diferença. Dessa vez foi a vez de Hector explicar sua teoria, e ele responde dizendo que quase não havia pessoas que treinam em um estado enfraquecido, e o professor disse que se lembraria do nome de Hector pela sua resposta. Hector havia realmente ficado orgulhoso de si, e o professor disse que ele realmente estava certo, e era porque os feitiços enfraquecedores não podem ser retirados com treino. Todos eles treinaram sob a suposição de estarem em boas condições, e as habilidades deles devem ser medidas dependendo de quão bem eles poderiam controlar o ambiente ao redor. No entanto, humanos são criaturas mais sensíveis do que realmente aparentavam ser, e eles poderiam fraquejar mesmo com a melhor das mudanças. Em outras palavras, não era preciso cortar o braço de um arqueiro mirando neles para poderem vencer, e eles poderiam obstruir a visão do arqueiro com conjuntivite, causar náuseas, confundir seu sensor de profundidade, ou chamar a atenção deles para outra coisa. Com essas soluções, os alunos poderiam evitar uma flecha que teria acertado eles, e os necromantes tinham várias formas de quebrar o estado inimigo. Ele então pediu para que os alunos pensassem um pouco nisso, e quando estavam cansados ou com dor de barriga, poucos deles treinariam seus corpos contra maldições, e eles basicamente somente tirariam um dia de folga. Assim sendo, era para eles se lembrarem claramente, e eles devem pensar em como enfraquecer os outros em vez de como se fortalecerem. E enquanto algumas assistentes entravam, ele disse aos alunos que eles iriam aprender a como lançar maldição neles mesmos. Simon acabou ficando impressionado, pois eles iriam aprender magia negra logo na primeira aula, e o professor disse que era bem vergonhoso para um aluno de Kaizen usar um dispositivo corretivo, porém não tinha o que fazer, pois essa era a primeira aula deles. Como isso foi uma flechada para o protagonista, ele somente continuou ouvindo, mas bem triste. E segundo Bayu, não tem problema usar isso para se acostumar, porém, eles poderiam acabar criando o mau hábito de depender dele, então era para tomarem cuidado. Por fim, ele deu a ordem para que os alunos começassem a praticar esgotar, e essa era a maldição da exaustão, e era para eles segurarem as alças do dispositivo corretivo, e ejetassem sua escuridão para dentro do molde. A chave para um bom círculo mágico era o quão perfeito eles conseguiam formar a principal palavra rúnica. Basicamente, uma palavra rúnica era uma sequência de letras com poderes mágicos. Trazer palavras rúnicas à tona usando a escuridão iria desencadear efeitos mágicos, e agora se eles já terminaram os círculos mágicos, eles precisavam levantá-los no ar. O jovem até ficou feliz por aparentemente ter conseguido fazer isso, porém ao olhar os círculos dos outros alunos ao seu lado, percebeu que o dele não era nada demais, e parecia que alguns círculos estavam quebrando também, como o dele. Isso ocorria quando não conseguia refinar sua escuridão apropriadamente, ou a ligação do círculo mágico enfraquecia, e era para os que fracassaram tentar novamente. Para aqueles que conseguiram manter os círculos no ar, o professor ordenou que eles fossem para a prática, e todos eles devem ter recebido uma planta junto do dispositivo corretivo. Basicamente, era para eles mirarem justamente na planta em suas mesas, e lançassem a maldição nelas, e ao fazerem isso, vemos que a maldição enfraquecia completamente essa planta. Se houve alguma mudança notável na planta, significava que o círculo mágico funcionou completamente, e enquanto observava os alunos, o professor começou a perceber a diferença nas habilidades de todos ali. Se tiveram sucesso, era para eles continuarem praticando para aprimorar a velocidade de criação do círculo mágico, e quando estiverem satisfeitos, eles poderiam tentar praticar criar o círculo sem o dispositivo. Do lado do protagonista, vemos que o garoto estava começando a ficar frustrado, se perguntando até mesmo qual era o problema dele,
e começou a se perguntar por que ele era o único que estava falhando, chegando a se perguntar também se estava fazendo algo errado. Até que ele de repente começou a se lembrar de algo, mais precisamente quando Neftise e a bela dama disseram que a chama dele estava tremeluzindo como uma chama, o que significava que estava em estado de vapor. Por causa disso, ele pode aprender como usar o próprio núcleo com mais eficiência. E como ele aprenderia a usar isso na escola? Então estava tudo bem. Isso motivou ele. E se ele ainda era inexperiente em manipular mana como Neftise e Lorraine disseram, ele simplesmente deveria começar pelo básico. Em seus pensamentos, ele dizia que o professor Bail tinha dito que ou não estava refinado o suficiente, ou era um problema com a ligação. Então, ao invés de mandar mana direto para o núcleo, ele coletaria o máximo que conseguisse, e mandar tudo de uma vez para o núcleo. A escuridão estava mais forte do que antes, e agora tudo o que ele precisava fazer era tentar antes que o círculo mágico entrasse em colapso. E por fim, ele lançou a maldição esgotar na planta, e aparentemente, ele conseguiu aprender isso com sucesso. Claramente o garoto acabaria ficando feliz com isso, até porque ele tinha finalmente conseguido fazer alguma coisa, e pelo visto, ele acabou chamando a atenção de Hector para si. Depois disso, o professor disse que a prática tinha acabado, e aqueles deles que não conseguiram fazer isso, era para eles praticarem em seus dormitórios, e para o resto da classe, eles iriam usar a magia que eles aprenderam naquele dia, na prática. Ele viu que o estudante número 1 deles estava na classe, e ele foi chamado para se apresentar na frente, e já deu para ver que todos ali ficaram de olho no jovem protagonista. Enquanto o professor procurava um oponente para o protagonista, acabou sendo justamente Hector, e logo o professor começou a explicar as regras. Basicamente, a única maldição que eles poderiam usar seria a exaustão, e era para completarem a exaustão e invocassem ela no seu oponente, a primeira pessoa que os joelhos tocarem o chão, perderia. Hector estava bem confiante já, e disse que iria competir sem usar o dispositivo de correção, deixando o jovem protagonista ainda mais envergonhado, e ele pensou que Hector parecia bem esperto, apesar da aparência de brutamontes. Vemos então uma memória de antes, quando o professor disse que era bem vergonhoso para um aluno de Kaizen usar um dispositivo corretivo, porém não tinha o que fazer já que aquela era a primeira aula deles. Essa memória era do próprio professor, e ele dizia consigo que depois dele mencionar como o dispositivo de correção não era desejável, Hector sugeriu aquilo para poder mostrar suas habilidades e impressionar o professor. Quando o professor perguntou sobre Simon, ele disse que usaria o dispositivo de correção, o que aparentemente não foi o que ele realmente esperava que o jovem fizesse. Depois disso, eles poderiam começar a competição no sinal do professor, e assim que ele deu a ordem para começarem, o protagonista começou a se preparar com calma. Mas infelizmente para ele, rapidamente ele foi acertado pela maldição de Hector, e esse de fato era um aluno bem habilidoso. Enquanto o jovem já se sentia cansado depois de um único acerto de seu rival, ele começou novamente a se preparar para lançar sua maldição, mas a fórmula sempre colapsava, e como não teria efeito mesmo se ele canalizasse, ele achou melhor preparar novamente a magia. Enquanto ele fazia isso, novamente ele foi acertado pela exaustão de Hector, e quase os joelhos dele tocaram o chão agora. E uma vez após a outra, o garoto Brutamontes lançou suas maldições contra o protagonista. Já estava na quinta invocação da maldição, e os alunos começaram a se perguntar se o jovem protagonista era realmente o número 1, já que ele sequer tinha conseguido invocar uma magia ainda. Hector disse para ele se render, pois era lamentável assistir a isso, e mais uma vez ele lançou sua maldição, deixando o garoto ainda mais fraco. Enquanto isso, o professor apenas observava tudo em silêncio, mas ele pensava que Hector era realmente uma gema, e o talento dele era uma coisa, porém seu comportamento era de um estudante comum Kaizen, e ele com certeza iria durar até o 3º ano, se tornando um estudante de destaque. Por outro lado, a admissão especial número 1 não tinha nenhum conhecimento prévio de magia negra, muito menos experiência de vida, e ele se perguntava por que Neftise escolheu justamente ele como número 1. Basicamente, os números 1, 2, 3 e 4 foram aceitos sem precisar fazer o exame infernal, e eles deviam ser os talentos do século, especial o número 1 as admissões especiais. O número 1 sempre foi escolhido pela Neftise em pessoa e evoluiu para os mais altos níveis, e ele não conseguia ver potencial algum no garoto protagonista. Se o professor tivesse que pontuar alguma coisa, seria sua vitalidade, e os estudantes comuns da idade dele já estariam no chão na 4ª exaustão, porém ele foi acertado pela 9ª agora, e ainda estava de pé, e ele ainda estava tentando fazer sua magia mesmo estando difícil de ficar até mesmo em pé, então ele deve ter uma determinação enorme. Porém isso era algo que um professor de combate mágico gostaria, já que eles valorizavam a força física e mental. Apesar de isso não ter muito a ver com a matéria de Bail, ele percebeu uma movimentação do jovem protagonista, e ele tinha finalmente conseguido fazer seu círculo mágico. Em seguida, ele ativou sua maldição de exaustão, e assim que ela tocou Hector, até mesmo o professor ficou admirado pelo visto,
E enquanto o jovem ficava feliz por ter conseguido, vemos Hector quase de joelhos no chão com somente uma maldição em si. Ele inclusive pensava como uma maldição poderia ser tão forte assim, e ele nunca havia se sentido assim no cursinho em si, e ele se recusava a perder somente para uma magia, e como ele estava na vantagem agora, ele conseguiria vencer o jovem protagonista. Assim que ele lançou a exaustão novamente, dessa vez o protagonista não aguentou e ficou de joelhos no chão, perdendo assim a competição entre eles, e Hector saiu como vencedor. O professor então desativou a maldição do jovem Simon, e parabenizou os dois pela excelente partida que eles tiveram, e por enquanto, aquela aula tinha finalmente acabado. Uma das alunas tinha uma dúvida sobre a aula daquele dia, e ele pediu para que ela fosse até a sala dele depois que as aulas tiverem terminado, e ele iria responder qualquer dúvida que ela tivesse. Mas ele dizia consigo que não poderia desperdiçar um momento precioso como esse com uma garota frívola daquelas, e aparentemente, o professor ficou interessado finalmente no protagonista. Isso porque aquela única exaustão final que ele lançou no Hector foi muito mais forte que as 10 que Hector havia lançado, e aquele com certeza foi o melhor golpe de todos. E para Bayu, esse tipo de gênio tinha que ficar na classe dele não importando o que. Depois disso, vemos que o jovem protagonista estava completamente acabado, e se perguntava por que aquelas aulas eram tão cansativas, e um dos alunos comenta que era porque ele era o melhor aluno da admissão especial, mas Simon perguntou o que isso tinha a ver com a aula dele ser tão difícil assim, e conforme o jovem, em Casing, a competição era acirrada não somente entre os alunos, mas entre os professores também. Professores com uma baixa performance são demitidos no meio do semestre, e tinha até vezes que mudam o salário mensal também, e aqueles que mostram grandes resultados também são aqueles com mais influência em Casing. Então, todos os professores ficam ansiosos para escolherem bons alunos, e o garoto disse para ele imaginar como seria ter o número 1 da admissão especial em sua classe. Com isso, Simon disse que, resumindo, os professores chamaram ele em cada aula para poder testar suas habilidades, e era exatamente isso. E tinha também aquela garota que foi nomeada como rival do jovem protagonista. Essa era chamada de Maëlyn Villaine, e ela era a melhor da classe, além de ser a melhor aluna do primeiro ano, então ficava fácil descobrir seu valor se colocarem o jovem Simon contra ela. E eu me pergunto por que todas as personagens femininas de destaque precisam ser tão exageradamente lindas assim. Simon ainda disse que não pôde sequer ganhar dela uma única vez, e ele mal conseguiu lançar o feitiço no Hector também, e foi por isso que todos os professores acabaram ficando confusos, e eles pensaram que o protagonista era um aluno excelente, mas acabou sendo só um novato. Apesar dessa explicação toda, o jovem apenas agradeceu a ele pela explicação, mas ele perguntou quem era ele, e esse jovem achou a atitude de Simon bem sensível, e seu nome era Dick Ivord, e também estava na classe A. Dick então perguntou como que Simon estava, e parece que todo mundo só estava falando dele, e eles provavelmente só deveriam estar falando em como o cara da admissão especial não era tão especial assim. Mas não era para Simon deixar isso subir a cabeça, até porque era normal ser como ele, e Dick não sabia qual era dessa confusão toda no primeiro dia de aula. Mas ainda era meio-dia, e ele estava parecendo um fraco, e conforme Simon, isso era porque ele usou toda a sua energia na aula do professor Bayu, e 10 feitiços de exaustão realmente pareciam bem cansativos, mas ainda assim, para ele foi divertido, deixando o garoto diante surpreso, e ele disse que foi meio difícil, porém a aula em si foi divertida, e todas as aulas daquele dia foram ótimas para ele. Dick disse que ele era realmente esquisito, e perguntou como aquilo poderia ser divertido, mas mudando de assunto, ele comentou que eles estavam com um problema sério. Isso porque Hector já estava formando a panelinha dele, já que ele impressionou muita gente na aula do professor Bayu, então fazia sentido se juntarem ao redor dele. Ele também era o primogênito de uma família poderosa, então, era bem famoso entre o pessoal da nobreza, mas Simon não estava muito interessado nisso. Isso deixou o garoto de antes revoltado, dizendo para ele acordar para a vida, porque a política em Casing também era muito importante, e perguntou se Simon sabia o que aconteceria se a classe toda ficar sob a influência de Hector. Qualquer um que mexesse com ele, fracassaria nos estudos, e eles nem conseguiriam encontrar um parceiro para trabalhos em grupo. E Simon comenta que pelo visto, Dick conseguia entender bem a situação política, e perguntou por que ele ainda não foi com Hector. E isso era porque ele era apenas um plebeu, da família de um mercador, mas isso não importava para Simon, pois ele ouviu dizer que todos eram tratados igualmente em Casing. Apesar disso ser verdade, ainda tinha crianças da nobreza que gostavam de exibir seus status, e quando Simon comentou que ele não, Dick comentou que isso era ótimo, pois ele gostaria de sugerir uma coisa,
e era para Simon ser a panelinha de Dick. Faltando habilidades no protagonista ou era somente o fato das pessoas estarem falando disso, ele ainda era o número 1 da admissão especial, e crianças que tiveram aulas preparatórias podem parecer melhores agora, mas tudo vai se nivelar mais tarde. Sem contar que a Nephthys deve ter matriculado ele pelas admissões especiais por um motivo, e em outras palavras, Simon tinha algum talento escondido que nem mesmo ele sabia. Apesar do jovem protagonista ter ficado um pouco calado inicialmente, logo ele ficou empolgado, e disse que não sabia nada sobre isso de panelinhas, mas perguntou o que Dick achava de eles serem amigos. Segundo o garoto suspeito, isso era uma palavra muito estranha de se ouvir em Casey, mas ainda assim, ele achava que não tinha problema algum ser amigo do protagonista, e agora era melhor eles irem para a próxima aula, que era justamente sobre summonologia. Isso deixou o jovem Simon completamente feliz com isso, e agora ele finalmente iria poder invocar as criaturas como seu pai fazia. E na sala de aula, os alunos começaram a dizer coisas ruins sobre o protagonista, dizendo que ele era a maior farsa da história de Casey. E apesar dos alunos estarem falando coisas ruins sobre ele, Hector apenas estava observando tudo calado por enquanto, e Dick disse para ele não se importar com isso, pois as escórias só estavam fazendo isso para poder chamar a atenção. Porém, o jovem tinha ignorado simplesmente tudo, e estava muito animado para a aula de summonologia, e enquanto eles discutiam sobre Simon ser estranho ou não, ele já estava acostumado com isso. E vemos o professor entrando na sala de aula. Os alunos até pensaram que o professor estava perdido, e ele parecia mais uma pessoa comum do que de fato um professor, mas ele começou a se apresentar, e seu nome é Aaron Deia, e era professor de summonologia para aquele semestre. Summonologia era a origem de todos os necromantes, assim como da própria história. Estudiosos não querem admitir, porém, é difícil negar que eles se originaram de carregadores de caixões, ladrões de túmulos e necrófilos. Se tiverem orelhas, então eles provavelmente ouviram várias histórias sobre summonologia, como, é muito antiquada, não é bem tratada, é difícil de estudar, tem muitas limitações e etc. Todos esses preconceitos que eles devem ter ouvido, a maioria era verdade, deixando os dois completamente assustados com isso, e ele não soava como um professor de summonologia realmente. Aaron ainda disse que acreditava que todas as aulas anteriores atraíram os jovens ali, sobre como seu curso era incrível e deveriam estudá-lo, mas ele pessoalmente era contra esse tipo de coisa. Aaron ainda acreditava que eles deveriam contar tanto as vantagens quanto as desvantagens para que eles pudessem tirar suas próprias conclusões. A primeira desvantagem de seguir nessa aula era que ela era muito cara, e independentemente das estimativas deles, vai custar várias vezes mais. Isso porque o preço dos materiais para a summonologia deve custar mais que todas as outras matérias juntas, e os materiais são uma necessidade para a summonologia, e eles não poderiam sair matando humanos e animais somente porque acabou o estoque. Então, atualmente, eles compravam e usavam conjuntos de esqueletos ou cadáveres bem tratados para zumbis, e esses produtos prontos para uso geralmente só funcionavam uma única vez. Eles costumavam gastar mais em materiais do que eles poderiam ganhar com isso, então se alguém estava pensando em cursar summonologia, não pense que iria ganhar dinheiro facilmente. A segunda desvantagem era altamente dependente das criaturas, e se parar para pensar, era bem óbvio, porque summonologia implica em lutar usando criaturas invocadas. Quando as criaturas são destruídas, o poder do invocador cai drasticamente em mais de 80%, e esse problema em particular tinha relação com a primeira desvantagem. Por exemplo, os invocadores de hoje em dia usavam mais mortos-vivos semi-permanentes remodelados do que os descartáveis, e era para eles pensarem no que aconteceria se o morto-vivo remodelado fosse destruído. Eles simplesmente sofreriam danos financeiros e estratégicos ao perder sua criatura, até conseguirem se recuperar. Tudo o que poderia fazer era observar sentados a luta. E por último, a terceira desvantagem e a mais importante, summonologia era fraca contra sacerdotes em batalha. E para ser mais preciso, summonologia era inviável para o combate moderno e ponto final. O único momento que a summonologia atinge seu potencial máximo é durante uma guerra gigantesca. Em uma batalha dessa escala, os invocadores receberão um estoque infinito de materiais para poder invocar os mortos. Mas após uma trégua, o combate moderno se resume em pequenos conflitos controlados, e para batalhas rápidas e indetectáveis, maldições e controladores espirituais acabam sendo mais populares. A verdade é que summonologia é fraca contra sacerdotes, e era para eles pensarem em como um único feitiço sagrado poderia destruir os soldados mortos-vivos, e quanto tempo e dinheiro seria necessário para reconstruí-los. Além disso, tinha várias outras desvantagens também, porém a decisão final era somente deles, e a jovem empolgada de antes acabou interrompendo a aula dele,
e ela estava interessada em saber as vantagens da sumologia também. Pelo visto, ele não gostou nada da atitude dela, e ele disse que não se lembrava de ter permitido que eles fizessem perguntas, deixando a garota completamente em silêncio depois disso. Segundo ele, a quantidade de possibilidades de táticas diversas e a ajuda das criaturas invocadas poderia ser considerado como uma vantagem, e era escolha dele se eles iriam cursar sumonologia ou não no segundo semestre. Porém, era para eles terem uma coisa em mente. Não era para eles sequer sonharem em entrar nessa área se eles não tiverem realmente coragem para isso. Se você gostou dessa narrativa e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!